se dizia, ele era a polícia política da imprensa. Então ele fazia, não do PSP, fascista, ele é que fazia investigações, fazia a polícia e tal, da imprensa, da televisão, da rádio, e começou a demitir colegas meus. E eu tinha uma relação lá do governo Loureiro da Silva com ele, do qual eu participei, bem rapaz. E eu encontrei o Esteves na rua e digo, olha aqui, Glória, tu para de tirar os caras, desempregar a gente, botar para a rua, os caras têm... alguns são casados, os outros têm seus problemas, para. Ele disse para mim, cuida das tuas coisas que eu cuido das minhas. 2 dias depois, o Ofir, irmão do Ibs, foi demitido. Antigamente era o Rian, hoje é a Panvela, aqui na Praia da Praia. Aí ele estava ali na frente, ao lado do João Baile Moreira, que é o chefe de segurança. Quando eu vi o Crápula lá, o Crápula quem usou, para mim, a respeito dele, foi a mulher dele. Eu não sei, ouvi dela. Eu cheguei pelas costas dele, dei uma porrada e um joelhaço na fenda. E pegou bem, porque ele torceu. Tá? E gritou, covarde, pelas costas. Eu digo, vem cá, mas torturador tem ética agora, pô. E quando vão aí, tudo bem. Aí eu fui preso. 7 da noite, eu estava no escritório de um colega meu fazendo um acordo lá. E 40 minutos depois apareceu o Ibsen também, que foi preso pelo fato de tipificado daquele Ibsen, é meu colega de escritório. Só por isso. Bom. Assim ele sofre isso. Aí. Vou contar um negócio que foi verdade. Eu entrei lá, eu estava muito irritado. Eu estava irritado e eu cheguei lá, estava furioso, não sabia porque tinha sido preso, tinha sido uma bofetada da iniciativa privada. A questão que se resolver na ação privada, não era pública. E eu disse lá, eu digo, olha aqui, ó, se vocês me baterem, vocês me matem. Porque eu saio daqui e vou matar um. Aí, e eu olhei para um cara e disse assim, vai ser tu. Mas porque eu digo, eu fui sorteado para ser preto, vai ser sorteado para mim, vai ser tu, tá? Não interessa. Se me encapuçarem, não sei, eu sei que vão me bater. Aí às 11 horas do outro dia me soltaram. Só que quando me soltaram, então eu fui soltar a força. Porque aí eu fiquei, digo, pô, não. Eu digo, mas vem cá, você solta por quê? Pô, não me explicaram porque foi preso, mas você solta, não sei, é claro, pô. Não, vão achar que eu estou deturando alguém, tá? História é essa. Porque tinha isso, né? O pessoal, os deturantes sempre, tinha gente que deturava, era tudo mais cedo, tinha um bônus, né? Bom, a delação aqui. Bom, premiada, bom. Aí o cara me pegou, era maior que ele, me atirou ali na rua e eu fui preso a corte. Aí, no outro dia, me chamou o Leônidas das Reis, cara. Disse que era... Tem um estrato social meio assim, então tem muita relação. Chamou e veio com Madeira, falou para ela. Madeira foi junto, não chamando. Aí o Madeira disse, não, eu vou lá contigo, tá? Foi o Maneiro, né, que era da Rocha. Aí o Leônidas chegou aqui para mim, olha, tu, um cara brilhante, queria um cara brilhante, com futuro e tal, estudioso, com futuro, se metendo nessas coisas, ninguém vai te dar conselho. Mas vem cá, larga esses troços. Tá? E
te ouvi muito bem, com muita atenção. E acho que uma coisa tem razão. Tu não é ninguém para me dar conselho. Aí a nossa relação foi muito boa. Mas não me entendeu, foi muito boa. Com licença. A minha pressão não tem nada que ver com isso. Falei mais pro folclore, porque o pai me chamou e me pediu para relatar. Não, mas ela... Mais de matéria que precisa. Quero relatar agora. Eu quero fazer mais uma vez gratidão ao doutor Eduardo Guazelli. Eu tive um atrito muito forte, não com a magistratura, mas com o magistrado. Com o magistrado. Tive um atrito muito forte. E o meu advogado, evidentemente, foi o doutor Eduardo Guazelli. Conseguiu um habeas corpus de trancamento de denúncia, onde o tribunal, na sua sapiência, resolveu achar que não tinha sido havido nada. É o Xerox? 0-0, bota nas mãos. É o Xerox? É isso, mas isso é um outro episódio. E já passou, já precluiu aquilo tudo. Então, eu só arrependi. Queria agradecer mais uma vez ao doutor Eduardo Guazelli, que quando a maioria dos advogados diziam, não, mas que barbaridade, magistratura, e o da solidariedade, o doutor Eduardo Guazelli disse, não, eu mato pro peito, deixa comigo. Eu não era só no crime político. Não. Era um crime comum. Se bem que esse foi um crime incomum. Foi incomum. Aliás, eu não poderia, eu estou violando o mandato, porque eu também modestamente participei da sua defesa. E eu estou dizendo que foi um crime. Não foi um crime. Hoje foi mais que um crime. Foi um mal-entendido. Foi uma solução incomum. Foi um mal-entendido. E o tribunal na sua sabedoria. Na sua sabedoria. Que não havia nada, né? Que não havia nada e pronto. Quer dizer que passei julgado, pronto. Eu gostaria agora de pedir para o Werner também continuar na mesa aqui. Eu estou fazendo como foi com o Honório. Aliás, se cansarem, fiquem à vontade. Se houver algum outro chamamento biológico, qualquer coisa assim. Mas eu gostaria de chamar o Omar para vir aqui à mesa. Olha aqui, ó, o vereador me pede, antes de o Omar tenha vontade. Aqui, ó, o vereador Comaceto pede para eu ler aqui que... Tá. Para convidá-los para o público em geral, para a sessão, ó, aqui, ó, dia 27 de março, às 14 horas, sessão de restituição dos mandatos de prefeito, vice-prefeitos e vereadores cassados durante o regime militar. Prefeito Sereno Chese, vice-prefeito Ajadilde Lemos e vereadores Alberto Schroeder, está escrito errado, Dilamar Machado, Glênio Pérez, Marcos Klasman, Índio Vargas e Hamilton Chaves. Então, está vivo, nos prestou um belo depoimento lá. Às 15 horas, Memória, Verdade e Justiça com os palestrantes Roberto Caldas, que é brasileiro, né, e é o membro brasileiro da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e Ivan Marques, que é procurador da República, do Ministério Público Federal, e José Carlos Moreira Filho, doutor em Direito e pesquisador. Tá? Então fica esse convite, esse aqui eu considero meu, vereador, tá? Nós vamos divulgar nos nossos meios lá. Eu gostaria de primeiro, mais uma vez, agradecer ao Werner, a verve dele, e ao depoimento que ele nos deu aqui. Também o Werner teria a tarde inteira, o ano inteiro, para a gente relembrar esse episódio. Mas assim como o Werner, o seu depoimento ressaltou como funcionava a justiça militar, como era possível lá um profissional do direito tentar atuar naquela brecha em favor dos seus assistidos,
Assim como o Honório depois nos mostrou como a ordem foi importante para garantir a integridade física, né, a restituição da liberdade dos companheiros advogados presos pelo crime de ser comunistas, né? Foi exclusivamente pelo crime de ser comunista. Porque essas prisões de 74, de final de 74 em diante, só se explicam pela necessidade do sistema repressivo manter a sua atuação e pela disputa interna, né? A famosa ala dura do Silvio Frota, etc. Porque o Partido Comunista Brasileiro sempre pregou a permanência e a resistência dentro do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, portanto não tinha tomado em armas, portanto não havia sentido em submeter aqueles senhores também não teve sentido submeter o Paulo claro que o seu depoimento sobre esses aspectos, o Omar foi convidado, porque ele também tem uma longa atuação desde da sua juventude, ainda nos anos 60, ele mesmo é cassado, ele era procurador da Fundação Brasil Central, né, o já falecido Décio Freitas, e ele mesmo é cassado, ele mesmo foi objeto de perseguição política, ele também advogou e deu seus habeas corpus direto aos generais, mas o Omar tem um testemunho muito importante para nos dar sobre a repressão já do final dos anos 70 e começo dos anos 80, centrado especificamente no caso do sequestro dos uruguaios, onde ele teve uma importante atuação e onde a OAB o ajudou muito. Então, claro que o Omar fica livre para fazer a sua exposição, mas nós gostaríamos que tivesse também esse foco, conforme, aliás, eu tive a oportunidade de ser recebido amavelmente pelo Omar na casa dele, para combinarmos esse depoimento, como ele tem muito o que dizer, concentrar um pouco isso. Omar, a palavra é tua. Mas ele, eu vou dividir a minha exposição, vai ser breve, na minha opinião, pelo menos, mas eu quero registrar o que estava acontecendo no mundo e por que esses acontecimentos influíram principalmente na América Latina e deram causa à derrubada dos sistemas democráticos de uma série de países nossos aqui, instituindo, estabelecendo ou entronizando ditaduras militares. Eu só vou citar o nome das pessoas, eu acho que pelo menos os mais velhos daqui sabem e conhecem os nomes dessas pessoas que eu vou citar. Como estava o mundo na década de 1950? Evidente que através da CIA, do Pentágono, da Escola das Américas, os americanos do norte estavam preparando uma série de medidas com o objetivo de se transformarem em policiais do mundo. Isto é, o desejo deles era ser o Império Romano do século XX. Para isso, através do Pentágono e da CIA, eles derrubaram os presidentes eleitos constitucionalmente, a começar pelo senhor Jacobo Arbenz, presidente da Guatemala, do Juan Bosch, presidente da República Dominicana, Mohamed Mossadegh, presidente do Irã, Patrice Lumumba, assassinado como presidente do Congo, Arturo Frondizi, presidente da Argentina, e finalmente Getúlio Dornelles Vargas, presidente, na época, ditador do Brasil. Logo depois disto, eles passaram a criar uma organização através de duas reuniões, no ano de 1975, se não estou equivocado. A primeira reunião foi em Santiago do Chile, a segunda reunião foi em Montevideo, no Uruguai. Através dessas reuniões, as polícias políticas do Cone Sul da América Latina, os países representados através de seus exércitos, comandantes de exércitos, etc., se reuniram
e no Chile e no Uruguai estabeleceram a Operação Condor. Essa tem, eu digo isso porque essa teve muita relação com o que aconteceu no Brasil. A Operação Condor, a Escola das Américas, que levava militares de todos esses países da América Latina para receberem lições sobre como se derruba governo, os governos democráticos deveriam ser derrubados e nesses países deveriam se colocar governos do interesse dos Estados Unidos, isto é, amigos dos Estados Unidos da América do Norte. Para isso foram deflagrados uma série de golpes militares na América Latina. Mas o Brasil era a pedra angular, nada aconteceria na América Latina se antes não fosse derrubado o governo democrático e constitucional de João Goulart em 1964, aqui no Brasil. O americano enviou para cá o general Vernon Walters, que esteve no Vietnã, que esteve na Bolívia, e que aqui, combinado com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, chamado Lincoln Gordon, adotaram, de comum acordo com a CIA e com o Pentágono e com o governo americano, a Operação Brother Sun, que foi aquela que daria total segurança ao golpe que eles estavam preparando e que seria deflagrado no Brasil. Essa Operação Brother Sun era constituída do avião do porta-aviões Forrestal. Estava sediada ao largo do Espírito Santo com destroyers, cruzadores, armamentos, munições e combustível para dar segurança aos sediciosos que derrubariam o governo João Goulart no Brasil. Então foi assim que derrubaram o Jango em 1964 aqui no Brasil. Em 1973 derrubaram Juan José Torres na Bolívia. Em 1973 derrubaram Allende no Chile. Em 1976 a Isabelita na Argentina. Não precisaram derrubar o Bordaberry no Uruguai, que se deu um autogolpe e instituiu a ditadura militar, atendendo esses desejos desta atmosfera de pressão americana que se espraiava primeiro para todas as nações do mundo, e depois focalizando de modo específico na América Latina. Quais foram as primeiras missões desta Operação Condor? Assassinaram o general Prats na Argentina. Assassinaram Juan José Torres em Buenos Aires. Assassinaram Orlando Letelier nos Estados Unidos. E um outro casal em Roma, que eu não me lembro o nome. Esse casal foi um atentado feito a bomba, eles apenas saíram feridos, mas não morreram. E finalmente eu destaco dois personagens importantes no Uruguai, o presidente da Câmara de Deputados e um senador. Se tratam do senhor Zelmar Michelini e Gutierrez Ruiz, que foram assassinados em Buenos Aires. Um cidadão que era chefe do Partido dos Blancos, que eu não te lembro o nome, Claire, quando ele saiu desse local onde estava o Gutierrez Ruiz e pediu asilo no Chile. Aldunate, se salvou Aldunate, essa rásia, né? Então, o que eram essas polícias políticas do Cone Sul da América Latina? A tese deles era a seguinte: os inimigos de cada ditadura eram os inimigos de toda ditadura. O golpe no Brasil foi deflagrado, como todo mundo sabe, em 31 de março, 1º de abril de 1964, eu, em Brasília, era procurador da Fundação Brasil Central, juntamente com o Décio Freitas. Os dois eu fui expurgado, ele também, não cheguei a ser cassado. Os meus direitos políticos se mantiveram. Mas eu fui demitido da função pública. A minha portaria dizia o seguinte: o general Bolivar Oscar Mascarenhas, interventor da Fundação Brasil Central,
que, dando cumprimento ao que lhe foi determinado pelo Comando Revolucionário de Brasília, resolve demitir, como de fato demite o bacharel Omar Ferri de suas funções de procurador da Fundação Brasil Central. De lá eu vim para Porto Alegre, me estabeleci no escritório de advocacia aqui. Antes eu advogava em Encantado. Meus primeiros serviços jurídicos em matéria de violações de direitos das pessoas, direitos constitucionais. O presidente da Câmara de Vereadores de Encantado era um cara ligado muito ao Lacerda, ligado ideologicamente. E com o golpe houve aquela atmosfera de perseguição a todas as pessoas que pertencessem ao PTB, aqui do Partido Comunista, lá no interior ao PTB, ligados ao Brizola. Então esse presidente da Câmara de Vereadores caçou um vereador chamado Valdir, do PTB, Valdir da Silva Martins, caçou Enéia Xavier de Lima, vereador de Ilópolis, caçou Flauzina Brum, vereadora. Flauzina Brum foi mãe da Beatriz Guiú Brum, que foi ministra do Superior Tribunal do Trabalho. E eu me impetrei no mandato de segurança e todos eles retornaram aos cargos porque não havia uma motivação razoável ou juridicamente plausível que embasasse foi cassação pura e simples e motivada só porque pertenciam ao Partido Trabalhista Brasileiro. E um prefeito que assumiu depois do golpe de 64 demitiu por prática de falta grave a chefe dos serviços telefônicos de Encantado, chamada Iole Corneli Becker. Becker porque ela casou com um Becker de Montenegro, trabalhava em Encantado. Eu ajuizei um mandato de segurança e alegava que, de acordo com a imputação que ela tinha praticado falta grave, e por isso ela teria sido admitida, quem pratica falta grave, quem demite, tem que provar a prática de falta grave através de um sindicato, de uma sindicância e de um processo administrativo. Eu impetrei um mandato de segurança, eu ganhei um mandato de segurança. O prefeito Encantado, continuando a perseguição, não nomeou ela, não devolveu o cargo dela de chefe do serviço telefônico, nomeou para um distrito, nem era distrito, era um povoado, hoje se chama Doutor Ricardo, que é uma cidade que tem entre Encantado e Ilópolis, entre Encantado e Soledade, para que vocês tenham uma ideia melhor. E eu tive que impetrar um novo mandato de segurança pedindo que ela voltasse ao lugar para onde ela tinha sido demitida. E consegui, quer dizer, a perseguição era total. Aí em Porto Alegre começaram a me procurar para defender presos políticos, perseguidos políticos. E aí então, falando com o Guazelli sugeriu que eu falasse sobre a prisão de Luiz Carlos Carboni, de Enita Loá Tosca de Freitas, sobre o sequestro dos uruguaios, sobre o caso Dodge, um dos mais terríveis casos que ocorreram no Rio Grande do Sul em todos os tempos, e que eu mencionasse também, fizesse alguma referência a um grande advogado, que infelizmente não está mais conosco hoje, que foi meu colega de escritório, que juntamente com ele, com o Jair Krischke e com o desembargador Geiger, fundamos o Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Estivemos trabalhando juntos, participamos juntos de um congresso da Ordem dos Advogados do Brasil, onde eu fui presidente da Comissão dos Partidos Políticos. Ele e o Marco Túlio de Rose, outro grande advogado, trabalharam comigo naquela comissão, e este advogado que eu quero destacar, em honra da memória dele, da pureza de princípios, da coragem, da dignidade com que ele se lançava à luta em favor do direito e da justiça e da democracia, se chamava Luiz Goulart Filho.
Quando nós fundamos o Movimento de Justiça e Direitos Humanos, todos os dias havia uma série de reclamações contra pessoas que tinham sido presas, que tinham sido torturadas, ou que as famílias não sabiam onde elas estavam. Então um dia eu impetrava um habeas corpus, outro dia o Luiz Goulart impetrava um habeas corpus, e assim aí a gente passando. Teve épocas que 2/3 de nossa atividade profissional era em favor de perseguidos políticos, de pessoas torturadas e de gente que era presa sem nenhum motivo e sem nenhuma causa. E o que fazia a polícia do Rio Grande do Sul, ou as polícias, ou as delegacias especializadas? Simplesmente não respondiam ao juiz competente para apreciar o habeas corpus que a gente requeria, que essa pessoa ou essas pessoas não estavam presas sob a jurisdição administrativa da delegacia de polícia contra a qual nós ajuizávamos as medidas. Então eles nos deram um verdadeiro baile. A imprensa muitas vezes pedia para nós como é que era o caso do fulano, e nós acusávamos a polícia, eles estão mentindo, eles estão fazendo trapaça. Até que um dia o Goulart chegou para mim e disse: Fier, vamos fazer assim. Agora eles formaram aí uma espécie de delegacia especializada de supervisão das delegacias de Porto Alegre. Então nós resolvemos então impetrar habeas corpus diretamente ao delegado chefe da supervisão das demais delegacias. Aí nós conseguimos alguma coisa. Conseguimos a libertação de muita gente nesse sentido. Não sei se o Bricorno está aí, mas então ele pediu para me falar sobre Luiz Carlos Carbone. Feita essa referência ao Luiz Goulart, certa ocasião chegou um velho de Pelotas, ele tinha aí por 70 e tantos anos, veja bem, velho, eu já estou com 81, mas naquela época a pessoa com 70 anos era um baita, não velho. Ele chegou no meu escritório e disse, mostrando uma reportagem da Zero Hora. Nessa reportagem dizia que Luiz Carlos Carbone tinha sido preso na rua, numa pensão, num hotel de terceira categoria da Voluntários da Pátria, como é que era, Werner? Como é que era aquele negócio que o cara botava gasolina com bombas Molotov? Muito obrigado. E o pai não sabia de nada, não sabia onde ele estava, não sabia quem prendeu, mas pediu que eu interviesse para esclarecer. Ele queria pelo menos saber onde estava o filho dele. Aí nós pegamos, eu e o seu Carbone, o pai dele, nós fomos para o DOPS. Como sempre, naquela época, o irmão falou no Leônidas, o Marco Aurélio era o diretor do DOPS. Nós chegamos lá. O Leão foi chefe de polícia. E o Leão Medeiros, quando chefe de polícia, nós pedimos audiência a ele e fomos eu, Jair Krischke, o Goulart e acho que o De Rose também, informar que nós tínhamos uma série de denúncias de presos que estavam sendo torturados. O Leão de Medeiros, não, aqui não tem tortura. Nós respeitamos a incolumidade, nós não torturamos ninguém. Era a resposta de todos eles. Mas voltando ao Carbone, eu fui para o DOPS, sentei, esperei uma meia hora, uma hora, aí chegou um funcionário, o que o senhor deseja? Eu desejo falar com o diretor do DOPS. Mas qual é o assunto? É a prisão de um... Eu estou aqui com esse cidadão que tem 70 e tantos anos, que se chama assim. Nós viemos aqui pedir esclarecimento sobre a prisão do filho dele, Luiz Carlos Carbone. Então, um momento, que eu vou falar com o Marco Aurélio. Pode falar com o Marco Aurélio. Daí, uns 5 minutos, nós fomos introduzidos ao gabinete do Marco Aurélio. O Marco Aurélio disse, não está preso aqui, eu não prendi ninguém, eu nem sei quem é. O senhor se dirija a uma outra autoridade, eu não tenho que responder por ele porque ele não está preso aqui.
Aí eu pensei um pouquinho, vou falar com o secretário de Segurança. Então eu e o seu Carbone fomos falar com o secretário de Segurança. Não me ocorre o nome dele agora, mas era um secretário cuja origem dele era a cidade de Itaqui. Washington Bermudes. Washington, obrigado. Tem mais memória que a minha. Washington Bermudes. Então nós fomos lá. Agora aconteceu um episódio muito interessante que eu vou relatar aqui. É tão verdadeiro o meu relato que eu botei no meu livro, eu escrevi um livro sobre o sequestro no Cone Sul, o caso Lilian Liberty e Universindo Dias, e eu relatei esse episódio que eu vou relatar para vocês agora. Para não imaginarem que eu possa eventualmente exagerar o diálogo que eu tive com esse secretário de Segurança. Quando nós chegamos, a Secretaria de Segurança funcionava naquela época na Praça da Matriz, num prédio velho que, se não me engano, agora é hotel. Existiam duas escadarias assim que iam para o primeiro andar. Lá nos fundos ficava o gabinete dele. Bem do lado do Tribunal de Justiça. Eu e o seu Carbone subimos lá, era aí pelas 3 ou 4 horas da tarde, e o secretário de Segurança estava terminando uma entrevista coletiva que ele estava dando aos jornalistas do Rio Grande do Sul. O oficial do gabinete mandou a gente sentar numa poltrona larga, com esta cor aí, com couro preto. Uma poltrona grande e mais 2 poltronas pequenas. Nós sentamos na poltrona e ele estava na mesa dele, que eram uns 3 metros do lado, já se despedindo dos jornalistas que foram embora. E aí chegou o chefe do gabinete, quando terminou a entrevista, ele chegou e disse: olha, eu quero lhe informar que o secretário não tem conhecimento disso e não pode lhe dar a mínima informação a respeito desse tal de Luiz Carlos Carbone. O senhor se dirige, eu disse: o que eu faço então? Ele está preso pela polícia, ou pelos milicos, alguém prendeu ele. A verdade é que o jornal publicou, a prisão está aqui. Aí ele disse: o senhor se dirige à 2ª seção do Exército, que era aquela 2ª seção do Serviço Secreto do 3º Exército, uma coisa assim. Me parece que era a 2ª sessão. Tá bom. 2ª, né? Eu levantei com o seu Carbone, fui sair. Quando eu estou descendo a escada, esse mesmo rapaz, que devia ser chefe do gabinete do secretário de Segurança, disse: o senhor é o doutor Marferri? Ele vinha caminhando. Eu olhei para trás: sou sim, senhor. O secretário quer falar com o senhor. Foi não, eu voltei. Acontece que uma semana antes, mais ou menos, o DOPS prendeu uma senhora chamada Enita Luá Tosca de Freitas. Prendeu, torturou, deu pau federal, estuprou e transmitiram doença venérea para essa dona Enita Luá Tosca de Freitas. Havia uma comissão de inquérito na Assembleia. Eu fui falar com Ayrton Barnaski, que era deputado do PTB e que era o relator o presidente, que eu não me lembro mais, dessa comissão parlamentar de inquérito. Expliquei para ele o que estava ocorrendo e pedi para ele ouvir essa senhora que ia denunciar a tortura e o estupro do Departamento de Ordem Política e Social. O Ayrton Barnaski: tá, traz essa mulher aqui, vamos ouvir. A mulher foi lá, os jornais silenciaram, menos um. Como era aquele nome daquele jornal católico que tinha a sede do lado da Assembleia Legislativa? Jornal do Dia. O Jornal do Dia botou uma manchete enorme, primeira página, fotografia dela saindo da Comissão Parlamentar de Inquérito, denúncia contra o DOPS. Quer dizer, a atmosfera era esta. Quando o chefe do gabinete disse: o senhor pode sentar aqui. O secretário de Segurança se levantou assim, veio na minha direção, olhou para mim e disse: então é o senhor que anda defendendo terroristas e subversivos aí, papapá, isso e aquilo, não sei o quê. O que o senhor pensa? Eu respondo por esse país, levanto às 7 da manhã, estou aqui trabalhando.
para conseguir almejar a paz e a tranquilidade dessa nação ameaçada por comunistas e por terroristas. E o senhor está defendendo aí essa turma, uma coisa assim. E aí eu olhei para a cara dele e disse textualmente o seguinte: o senhor é um homem feliz. O senhor está aqui às 7 da manhã, trabalha como coronel, ele era coronel militar. E no fim do mês o senhor ganha o seu dinheirinho sem problema nenhum para sustentar a minha família, a sua família. Agora eu sou advogado, tenho um diploma e tenho que trabalhar na minha profissão para sobreviver, porque eu fui expurgado pelo seu governo. Mais ou menos essa. Eu acho que ele imaginou que eu fosse me acovardar. Eu só sei que como um milagre ele mudou completamente esse sistema de atendimento que ele estava tendo comigo. Me levou até a porta. Disse: olha, naquilo que eu posso lhe servir, o senhor pode contar comigo. Qualquer problema que o senhor tiver, volte aqui. Eu, pelo menos, não posso lhe dizer onde está esse Luiz Carlos Carbone. Tudo bem. Terminamos no 2º Exército, na 2ª Seção do 3º Exército. E, de fato, depois de um mês ou 2, logo depois o pai dele teve um contato. Eu não me lembro bem, eu estou um pouquinho esquecido. Mas acho que um mês ou 2 depois, ele foi solto. Tá no meu livro, eu não me lembro. Eu tenho meu livro, aquele sequestro. Porque eu botei no meu livro, eu sou o único cara do Brasil, no Brasil, que tem as 3 fichas políticas do DOPS, Departamento de Ordem Pública e Legislação, do DOPS da Polícia Federal e do SNI. Eu tenho as 3 fichas. Por que eu digo que sou único? Porque até agora, Vera de Cléa, não está esclarecido o episódio que ocorreu com o governo baixinho, como era o nome dele? Amaral. Como? Amaral de Souza. Consta pelos jornais e pelas informações que o governo do Amaral de Souza recebeu 70 jipes que ele distribuiu para as delegacias de polícia. Em compensação, ele entregou todos os arquivos do DOPS para o Pentágono, para si, uma coisa, para os americanos. Embora ele tenha dito que os arquivos do DOPS tivessem sido incinerados. Então tem essa discrepância. Eu acho que eles não iam queimar documento nenhum. A impressão que eu tenho. Mas o Werner citou um habeas corpus que ele impetrou ao comandante da exército. É incrível, Werner. Eu também impetrei. A Cléa conhece o personagem, Romeu Scalha Barlese. Lembra? Eu fui advogado de Barlese em Juiz de Fora. Fui o advogado de Barlese aqui em Porto Alegre. Em Juiz de Fora ele foi absolvido. Pelo mesmo crime ele foi processado em Curitiba. Ele tinha um advogado em Curitiba. Incrivelmente o escrivão de Juiz de Fora era o mesmo escrivão que tinha sido transferido para Curitiba. Já sujou o nome do Romeu. O Romeu foi acusado de ir para Criciúma, se reunir com a Vera Maria Iriarte, não me lembro como era o nome do companheiro dela, para botar uma célula subversiva numa das montanhas perto de Criciúma, para começar aquele foquismo da guerrilha, tipo Debré, tipo que o Guevara queria estabelecer, instituir em Cuba. Mas não era verdade. A Vera era verdade, eu fui advogado da Vera. O marido da Vera era verdade. Foram lá para cima da serra em Criciúma. Mas o Romeu não. O Romeu conseguiu provar que naquele dia que ele foi acusado, o prefeito de Carazinho e mais outras pessoas comprovaram que ele estava assistindo uma partida de futebol lá em Carazinho. De qualquer maneira, não teve dúvida. Ele foi condenado a 14 anos de prisão. Eu disse para o Romeu, eu fui assistir o julgamento lá. Romeu, vamos fazer o seguinte, tu vai ficar preso uns 3 ou 4 meses, eu impetro no habeas corpus, não tem razão, não tem prova nenhuma. Tu vai ser absolvido. Aí diz a mulher, a dona Noeli Henrich, não, meu filho, o Romeu já ficou 40, 50 dias preso, eu não gostaria que ele ficasse preso de novo. Aí, qual era a solução? O exílio. Como é que eu peguei o Romeu se dava muito com Homero Simon, que foi quem
fez aquelas ligações todas da rede da legalidade do Leonel Brizola, da Guaíba. O Homero era amigo do Romeu lá de Carazinho, então nós falamos com o Homero disse, tá, o Romeu fica aqui em casa. Eu disse, eu peço 3 dias só para me ajeitar com a minha mulher e exilar o Romeu. E o Homero disse, não tem problema nenhum, ele vai ficar aqui em casa. Aí um dia eu cheguei e disse no outro dia para minha mulher, olha, temos que exilar o Romeu. O nome dele já estava nessas barreiras que o exército tinha feito daqui, em todas as estradas, principalmente nessas estradas, Argentina e Uruguai. Eu disse para minha mulher, vamos fazer o seguinte, tu pega o meu filho, Omar Ferri Júnior, que tinha 2 ou 3, 4 meses, um ano, em 1966, 67, por aí. Meu filho nasceu em 64. E tu vai comigo e o Romeu e a Noeli vão atrás. Eu tinha um Volkswagen. E aí a minha mulher topou e eu falei com o Romeu, com a mulher do Romeu, tá, não tem problema nenhum. Então foi minha mulher com o neném na frente, eu dirigindo, o Romeu e a mulher atrás. Quando nós chegamos aqui em Arroio dos Ratos, primeira barreira, nos atacaram e veio o soldado lá com toda aquela arrogância, com o fuzil, o outro junto. Seus documentos, por favor. Documentos do cara. Estão aqui. Olhou, tudo bem, olhou para mim. Vocês vão para onde? Vamos passar um fim de semana em Santana do Livramento. Tá bem, pode passar. O Romeu tremia como vara verde, mudava a cor. Disse, Romeu, se tu ficar nervoso, eles vão desconfiar. Vê se tu tinha calma. Quando nós chegamos em São Gabriel, nova barreira. Mesma coisa aconteceu. Quando nós chegamos em Santana do Livramento, a terceira barreira e última, as perguntas foram as mesmas. E aí perguntaram o que eu ia fazer. Não, eu vou passar um fim de semana aqui no Santana do Livramento. Então, pode passar. Eu não conhecia Santana do Livramento. Eu cheguei lá, entrei onde é a rua principal, eu fui seguindo a rua principal, de repente cheguei na praça que divide Santana do Livramento com o Uruguai. Na esquina de lá, onde começava a Avenida Brasil, se vocês conhecem lá, todo mundo conhece, tinha naquela época uma casa, uma açougue que dizia carniceria. Eu digo, Romeu é Uruguai. Atravessamos a praça lá e o Romeu disse, viva a liberdade! Estava salvo o Romeu. Mas o Romeu estava preso aqui, antes desse fato. E o habeas corpus dela estava suspenso, não se podia impedrar habeas corpus. E eu fiz um habeas corpus com todo o formalismo de um habeas corpus ao general Justino Alves Bastos, comandante do Terceiro Exército. Telefonei para o gabinete do general, expliquei o caso e pedia para ele receber a esposa, uma filha e eu, o advogado. O atendente lá, o chefe do gabinete, não sei eu quem era, era um tenente, uma coisa assim. O senhor espere um pouco. Eu no telefone falando. Daí uns 2 ou 3 minutos ele disse, o general vai lhe atender, o senhor esteja aqui de tal a tal hora. Aquele dia eu peguei a mulher, uma filha do Romeu e fui lá falar com o Justino. Entrei, sentei lá, ele estava no gabinete dele, mesa. Pronto, as suas ordens. Eu expliquei que o marido dela tinha sido preso, que ela não podia visitar o marido, que não tinham aberto nenhum inquérito, nenhuma sindicância, que nada tinham feito contra o Romeu. E como era Natal e Ano Novo, a Natal se aproximava, eu apelei para o espírito cristão do comandante, e ainda disse que eles estavam já passando necessidades, porque o Romeu era corretor e tinha deixado de ganhar dinheiro. E pedia para ele, então, que ele liberasse o Romeu, porque naquela época, Werner, havia uma lei, que lembra não sei o que geral de investigações, comissões gerais, parece que Comissão Geral de Investigação. Quem presidia uma comissão poderia prender pelo prazo de 50 dias. E o Romeu estava se aproximando desses 50 dias. Mas, no caso, quem tinha prendido o Romeu era um coronel da Chácara das Bananeiras, aí não me ocorre o nome. Bom, eu sei que o Justino pensou, olhou. Não vou largar para o Natal. Eles falavam todos assim. Não vou largar para o Natal.
Nem pro ano novo. Cheio de autoridade. Não, mas depois eu largo ele. Foi assim. Ele não despachou nada. Mas o habeas corpus ficou lá. Foi assim que eu salvei, ou pelo menos libertei o Romeu daquela prisão através de um habeas corpus endereçado ao comandante do Terceiro Exército aqui de Porto Alegre. Que deu bicó, ia fazer perguntas, desapareceu. Com relação ao sequestro dos uruguaios, nós trabalhamos juntos. O Werner foi advogado do Luiz Cláudio do Scal. A verdade é que o Selig comandou uma equipe que chegou na Rua Botafogo, de Porto Alegre, no dia 12 de outubro de 1978 e prendeu o casal. Não foi bem assim. Não foi bem assim. O general Calixto de Armas entrou em contato com o coronel Rosetzer, que era chefe dos DCI no Rio Grande do Sul. DCI era uma espécie de... ele era militar do Exército e comandava a Polícia Civil no Rio Grande do Sul. Departamento Central de Investigações, uma coisa assim, ou Divisão Central, ele era o chefe total. Isso aí. Então esses dois generais, um representando as forças conjuntas do Uruguai e outro representando a ditadura de Porto Alegre, deliberaram em atender um pedido do general Castilho de Armas para prender ou sequestrar a Lilian Celiberti e o Universino Dias, que viviam aqui em Porto Alegre e cujo único crime era enviar notícias da situação do Uruguai a revistas e jornais brasileiros. Isso incomodava muito o Uruguai, por isso determinaram que eles fossem sequestrados. A ordem foi para o DOPS, o diretor do DOPS encarregou o Pedro Carlos Selig, delegado do DOPS, para cumprir esta ordem. O Selig... Sim. Uhum. Que no Uruguai havia, depois veio o golpe militar, depois veio o golpe militar no Uruguai, Certo. e aí, depois tu largasse o Barnes, ainda havia democracia. Ainda havia democracia, sem problema nenhum. Não, eu lembrar que depois o Uruguai entrou no... Sim, em 73. Isso foi em 66, 67. Em 73 ocorreu o autogolpe do Bordaberry. E aí fechou a rosca lá também. É isso aí. E foi terrível. Inclusive o Flávio Tavares, que esteve aqui hoje de manhã, foi uma das vítimas da ditadura uruguaia. Só foi solto ele e a Flávia Schilling. Eu fui advogado da Flávia também aqui. Ele e a Flávia Schilling, se não me engano, o Werner pode me ajudar, e o Nicó também. O Geisel, se não me engano, visitou o Uruguai. E seria muito constrangedor ao governo uruguaio e ao governo brasileiro que dois brasileiros tivessem presos no Collor. Collor? Foi o Collor? Não, o Collor foi depois, velho. Que ano é? 78? É 78 que ele é liberado. Eu estive lá, eu estive na Argentina, eu estive no Uruguai, falei com o Brizola por causa da prisão do Flávio. Eu fui para lá, me toquei para lá. Não. Me toquei para lá naquela ocasião. Prisão, porque o Flávio foi preso 2 vezes. Sim, não, eu estou falando da prisão no Uruguai. Foi em 78 ele foi liberado. Ele foi preso em 1900. Eu estou falando da prisão depois na Argentina. Eu troquei. Depois ele foi preso na Argentina. Foi na Argentina, não sei se ele foi preso. Foi preso aqui e foi preso no Uruguai. Eu me lembro que houve uma interferência do Collor através do Cláudio Humberto. Pode ser, eu não estou bem lembrado. Não estou bem lembrado. Ele conta no Memórias do Esquecimento. Ele foi preso em 70 e... Foi preso em 14 de julho, no dia 14 de julho, no dia da Revolução Francesa, de 77.
No Uruguai. E ele é liberado em 78. No Uruguai. Essa prisão do Uruguai. Mas hoje ele vai estar aqui, ele vai esclarecer. Ele vai esclarecer. Mas aí, continuando. Mas aí sequestraram a Lilian Ciliberti, aí o que eles fizeram? Foram no endereço que eles tinham da Lilian e do Universindo. Não era mais aqui, eles tinham se mudado para Botafogo, mas o DOPS não sabia. Aí o que fizeram? Começaram a cuidar de hotéis, aeroporto e rodoviária. Então estava o Celi com uma equipe de uruguaios que conheciam a Lilian porque ela tinha sido deportada do Uruguai e tinha ido morar na Itália. Estava o Major Bassani, Coronel Ferro, e uns 4 militares uruguaios. A Lilian se comunica com uma amiga e vai esperar lá na estação rodoviária. Marcaram às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã, a Lilian sai de um hotel aqui da Júlio Castilhos, onde esperava encontrar essa pessoa, não encontrou e foi para a rodoviária. Às 10 horas ela chega na rodoviária no dia 12 de outubro de 1978. Aí o Major Bassani e o Coronel Rossel viram, essa é a Lilian. Aí prenderam ela, na hora lá. Pegaram, jogaram para dentro de um carro e começaram a pauleira total, tortura de toda espécie, levaram ela para o DOPS e descobriram onde ela morava por causa de um bilhete que ela tinha, o endereço do apartamento. Foram lá na frente do apartamento, aí pelas 2 horas da tarde, o Universindo com os 2 filhos da Lilian vai para um jogo entre o Internacional e o Caxias. Quando eles saem do apartamento, prendem os 2. Foi todo mundo para o DOPS. Aí começou uma luta da gente, o DOPS mentiu, o Marco Aurélio mentiu, a Polícia Federal mentiu, o Maxim de Castro, superintendente da Polícia Federal, mentiu. Aquele delegado que vocês falaram, Fux, não me lembro o nome dele, um grande mentiroso, falsificador de documentos. Eu representei contra isso, contra o... Perdão de interromper. Conta a particularidade essa de por que eles foram descobertos. A história do Didi Pedalada, do reconhecimento praticamente casual pelo Luiz Cláudio Cunha. Sim, o Luiz Cláudio Cunha, não me lembro bem. Eles parecem que... Vamos começar do início. O Scalpo Era fotógrafo. E fotógrafo do placar, revista de futebol, esportivo. Que viu passarem num carro... Não, o Scalpo estava junto com o Luiz Cláudio quando os dois levaram o transporte. O Luiz Cláudio, os 2 foram separados. Mas eles não sabiam quem era o cara. Depois Depois viram, passaram um automóvel, esse cara aí, esse cara é um jogador de futebol, não sei o quê. No apartamento, o Luiz Cláudio e o Scalpo foram... A lei de São Paulo conseguiu telefonar para deixa. O Luiz E Cláudio... eles foram ao apartamento. Eles foram ao Sim. apartamento. Na Botafogo. Isso foi no dia 17 de novembro. Isso. Aí quando chegaram no apartamento, os caras entraram e tocaram o Isso. revólver nos 2. Isso. Tá? Ficaram, me lembro? Sim. E um dos caras ele reconheceu como sendo o Didi. Um deles é o Scalpo. Aí quando saíram, o Scalpo, que tinha sido fotógrafo esportivo do placar, eu acho que esse cara eu conheço, acho que é o Didi Pedalado. E foi lá nas fotos, nos arquivos, era o Didi Pedalado. Aí ele que saiu pra... Mas eu falei muitas vezes com o Luiz Cláudio naquela época. O Luiz Cláudio tinha toda a história, só que não denunciava. E eu disse, tu tem que denunciar. Tu tem que denunciar. E o Luiz Cláudio parece que estava apurando aquela eleição do Simão com o Jair. Não teve tempo para denunciar. E eu recebi telefonema lá de São Paulo, do Clamor e da Jean Deirdre, que era correspondente da BBC de Londres no Brasil, que era minha amiga, e me incumbiram o Luiz Eduardo Grina também ligou para mim, e eu comecei a ir todos os dias no apartamento, não apareceram mais, resolvi fazer uma representação
para o DOPS, fui lá, entreguei a representação informando que um casal e seus filhos tinham desaparecido e que a autoridade pública do Rio Grande do Sul tinha que dar conta, que esse casal não pode ter se sumido dessa forma. Fui lá e pedi para falar com o Marco Aurélio, diretor do DOPS. Eu fiquei sentado lá umas 2 horas. Naquela época, nenhum cidadão que quisesse acesso a cargos públicos, por concurso, por qualquer designação de uma autoridade administrativa, não podia tomar posse sem conseguir no DOPS um atestado de boa conduta ou de bons antecedentes. E o Agamenon era funcionário da Assembleia, não me lembro o nome dele, a pedido de gente do MDB ou do PTB, eu não me lembro mais, levou para lá o Chiarelli, tu te lembra do Chiarelli? Ele foi prefeito de Uruguaiana. E o Chiarelli assumiu um cargo público, precisava desse documento. Se dirigiram lá, o Agamenon era muito amigo meu, da Assembleia, o Chiarelli também, mas eles chegaram antes, foram atendidos. Não, Caruso? Não, o Caruso era o Euroni, era do Alegrete, era meu amigo também, mas era... Como é que eu disse o nome? Agamenon, não me lembro das contas. Bem, na saída, quando eles saíram eu entrei. E o Marco Aurélio disse exatamente o seguinte: olha, Ferri, eu não sei quem é esse casal, não temos conhecimento, não posso esclarecer coisa nenhuma. E liguei para o DOPS da Polícia Federal e falei com o Fux, não me lembro o nome do coronel. Edgar Fux. Liguei para o Edgar Fux e o Edgar Fux disse: não, também a Polícia Federal não tem conhecimento desse caso, lavou as mãos, eu não posso te dar a mínima mão, não posso te informar nada. Tá bom. Quando eu saio lá na frente, me encontro com o Agamenon, que eles estavam na rua esperando um táxi ou coisa parecida. Agamenon, peraí. Tu teve o tempo todo com o delegado? Todo o tempo. Ele deu algum telefonema? Eu boto isso no meu livro. Não, a gente falou com ele todo o tempo, não deu telefonema nenhum. Aí eu comecei a dizer, é farsa. Aí acontece outro episódio. Fiz a mesma representação à Delegacia dos Estrangeiros, na Polícia Federal. Eu trabalhava um delegado sensacional, não me lembro o nome dele. Almendros. Me atendeu muito bem. Eu botei o requerimento para ele. Mas lá o cara tinha que se identificar, não sei o que, dirigir para a sessão. E encontrei um delegado federal, amigo meu, não está aposentado, não me lembro mais do nome. Ô, Ferri, tudo bem? Abraça daqui, abraça dali. Ele estava com mais 2 delegados. O que ele está fazendo aqui? Resumidamente, eu contei a história. Esse delegado disse: isso é coisa do Pedrão. Pedrão é Pedro. Aí eu fechei. Quando o Jean-Louis veio, aquele advogado francês que vem em nome do CIJAL do Brasil. O CIJAL, a sigla CIJAL, significa Secretariado Internacional pela Anistia no Uruguai, mais ou menos isso aí. Nós fomos visitar o Guazelli. E o Guazelli estava cercado por essa atmosfera de ditadura militar e de hegemonia militar, de acobertamento, escamoteamento. A gente vivia num outro país, era incrível, não se conseguia nada. A polícia controlava tudo, o exército controlava tudo. E... Foram visitar o Sival. Conseguimos uma Letânia, era uma jornalista, ela falava... Letânia Menezes, falava francês. Fluentemente. Então eu convidei a Letânia. Fomos eu, o Jean-Louis veio, e a Letânia falar com o Guazelli. Fomos falar com o Guazelli, eu estou meio amarrado, papapá. Porque te lembro, numa feira do livro, e diz, vou esclarecer de alto a baixo esse sequestro. Quando eu estou saindo, eu botei a mão assim, Guazelli. Mas que foi sequestro, foi. O Guazelli olha para mim e diz, para te ver como são mais importantes o nome das pessoas do que os fatos. E ele me deu a dica. E aí eu disse, Jean-Louis, tu denuncia isso. Ele não falou nada até a saída dele no Rio de Janeiro.
Na OAB do Rio de Janeiro, ele deu uma entrevista coletiva e apontou o DOPS e apontou o CEP. E eu disse para o Guimarães, José Guimarães, agora esse CEP vai cair por cima de nós, vai nos destruir, vai ser o fim do mundo, vai se defender. O silêncio do CELIG e do DOPS foi sepulcral. Aí a gente passou a ter certeza que eles tinham praticado o crime de tal forma que depois a OAB, através do Justino e do Pila Vares, conforme nós falamos, que foi falar comigo, entrou nesse quadro tenebroso dessa farsa policial. A Assembleia Legislativa também fizeram inquérito, nós fomos para o Uruguai levantar o problema do sequestro lá, tudo com uma comissão do Mariano Beck, Marcos Melzer, me lembra, eu quero citar esse nome, e Otávio Caruso da Rocha. Cléa, não me deixa esquecer, por favor, eu quero citar o Marcos Melzer. E enfim, mais tarde, o próprio ministro Saraiva Guerreiro, a Justiça condenou um só. Tá, mas só uma coisinha. Eu estou pulando, eu estou perdido. Não, tá indo, tá ótimo. Só assim, em que momento o Uruguai admitiu que eles estavam presos lá? Foi nessa Ele admitiu, da já vou te dizer, admitiu quando a mãe da Lilian pega. O problema é o seguinte: no DOPS, eles queriam pegar o comando do PVP que ia se reunir em Porto Alegre. PVP era o Partido por la Vitória del Pueblo, de fundo de cunho anarquista, da qual o Universindo Dias fazia parte, a Lilian Silveira fazia parte, Hugo Cores, que depois foi deputado federal, era o presidente, fazia parte, morava em São Paulo. Eles iam se reunir aqui, qual foi a pergunta? Quando é que o Uruguai admite que eles estavam presos lá? Então foi por essa razão que sequestraram a Lilian Filiberto e o Universindo Dias. No DOPS fizeram a Lilian telefonar pro Gordo, não me lembro o primeiro nome dele, porque eles pegaram as cadernetas da Lilian, viram esse número, para pegar os caras, né? Obrigaram a Lilian a ligar para Paris. A Lilian pegou o código internacional para a Europa, Paris, França, não sei o que, e o número. E atendeu o Gordo. Schenkel, não me lembro o nome dele. E o Gordo disse: ô Lilian, como é que vai? Isso, como vocês não me dão notícia nenhuma? O fulano de tal vinha falar comigo, não veio, o que está acontecendo? A Lilian falando de um jeito meio cifrado. Aí o Gordo disse assim: não, mas ela falou com o fulano, como é que está reclamando agora? Ela tinha passado a mensagem. Naquele momento, desligaram, tá? A Lilian telefonou para a Mirta, irmã dela que morava em Milão. A Mirta liga para a mãe. A mãe, quando soube da notícia, já fez o esboço de toda a história. Caiu. O Uruguai usa esse termo, caiu. Caiu, está presa. E se tocou para cá. Quando atravessa a fronteira, ela vê que um cidadão está valendo a 0 hora. E a 0 hora, de 21 a 22 de novembro, eu tinha denunciado. Eu fui o primeiro a denunciar o DOPS do sequestro. Denuncio um sequestro de casal Uruguai em Porto Alegre, denúncia, papapá, sim, a primeira página. Ela pediu: o senhor me empresta o jornal? Ele emprestou o jornal. Lá leu a notícia, quando chegou na rodoviária de Porto Alegre, pegou um táxi e disse assim: o senhor me leve para esse jornal aqui. Foi lá na 0 hora, foi atendida por um jornalista chamado Milton Galdino, não sei se me lembra dele. Sim, fazia O Milton cobertura policial. telefonou para mim: a dona Lília está aqui, eu quero que tu venha urgente aqui. Chegamos lá, a dona Lília, a senhora denuncia, eu denuncio. Uma mulher de uma coragem fantástica. Então vamos marcar uma entrevista. Galdino, eu não posso dar preferência só para 0 hora aqui. Vai ficar chato para os outros jornais. Vai ter uma coletiva, vamos convidar os outros jornais. Ele topou. Todos os jornais estavam lá. Principalmente
a Folha de São Paulo do Josué Guimarães, que era o representante, e do Globo do Erni Quaresma, No estado de São Paulo, por causa do Mário Lima. e o Mário Lima do Estado de São Paulo, os grandes jornais do Brasil, e todos do Rio Grande do Sul. Ela terminou a entrevista dela dizendo o seguinte, isso estourou o ribombom em todo o Brasil. Ela contou a história, tudo, parecia que ela sabia tudo que tinha acontecido e disse assim, entreguem pelo menos os meus netos. Isso foi um rastilho, explodiu. Aí tu me perguntou por que entregar, como souberam. Camilo? Isso abalou de tal forma as forças conjuntas do Uruguai que eles resolveram deliberar um negócio, era um escândalo, estava estourando em todo o Brasil. Resolveram emitir duas notas, expedir duas notas, 1400 e 1401 das forças conjuntas do Uruguai. Dizendo que Lili e Universindo foram presos em Cerro Largo, no Uruguai, porque invadiram o Uruguai, atravessaram a fronteira em 2 automóveis, levando armas e material subversivo. E à vista da repercussão, comunicado 1401, deliberamos em entregar os netos para a residência do pai aqui. A mãe estava aqui na minha casa e o pai recebeu os netos. Esses foram os 2 comunicados das forças conjuntas. A dona, aí, por esta hora, mais ou menos, a dona Lilian ia se aprontar para tomar banho lá em casa. E aparece um telefonema para mim, uma voz espanhola. E diz quem fala? Homero Celiberti, de Uruguai. E eu disse, dona Lilian, eu quero falar com minha esposa, dona Lilia. Bom, dona Lilia, tem um cidadão aí que se chamou de Homero Celiberti e disse que é seu marido que fala com a senhora. Ele é meu marido, sim. Ela foi atender o telefone. Isso me embarga, me embarga. Ela foi atender o telefone e ele informou que os netos tinham sido entregues. E ela chorou, e eu também. Né? Ela chorou, e eu também. Enfim, as crianças foram salvas por causa deste fato. Eu, com todo o respeito, eu discordei do livro do Luiz Cláudio. Esses fatos aconteceram antes do dia 29. E Luiz Cláudio diz que salvou na pareja e 2 filhos. Não é verdade, a revista Veja só publicou sequestro quando a revista Veja reclamou dele. Pô, todos os jornais, revistas do Brasil falando de sequestro. E um agente nosso, um funcionário nosso participou e não sai nenhuma notícia. Aí no dia 29 é que ele foi me entrevistar e depois daí para frente saíram aquelas. Eu me permito divergir isso porque é uma verdade. Bom, enfim, desta maneira o governo uruguaio reconheceu, as crianças foram salvas, a Lili e o Universindo foram condenados no Uruguai a 5 anos de reclusão. Enquanto isso aqui no Brasil se condenava, se reconhecia o sequestro e se condenava o único, o Didi Pedalada, como se ele sozinho tivesse feito sequestro. Então vejam. Os 2 foram condenados em primeira instância. Foram 2. Aí o tribunal absolveu o terceiro por 2-1. Porque o Mário Rocha Lopes, te lembra de qual? O Mário Rocha Lopes tem provas em excesso, não tem problema nenhum, está tudo devidamente provado. Eu condeno o Célio. Os outros absolveram porque entenderam. Uma criança de 9 anos, o Camilo. Se me permite, Não dá para acreditar na informação de uma criança de 9 anos. se me permite, corroborando com as suas informações, quando vocês retornaram, e foi a comissão especial da ordem designada por Justino, era tu, Marcos Melzer e o Otávio Rocha. E quando retornaram com as informações, vocês tentaram falar com os sequestrados e não conseguiram ter acesso. Mas vocês falaram com várias autoridades. Aí o doutor Nenhuma nos recebiam de braços abertos, CREA. Quando sabiam que era uma comissão de advogados do Brasil, fechava a cara, o secretário não vai atender, o presidente não atende, o advogado
de lá disse, pelo amor de Deus, eu já fui preso 2 vezes, vocês querem a minha morte, eu não posso tratar disso. Continua, Cléia. Então, doutor, depois vamos fazer um parênteses da situação de vocês, como foi tão perigosa. Aí, quando retornaram, o doutor Justino criou uma comissão especial. E essa comissão especial ouviu o Camilo, aqui na ordem. E ele reconheceu, pelas fotografias, o menino, não sei se tinha 9, 10 anos. 9 anos. 9 anos. Ele reconheceu os que estavam lá, que sequestraram, e ele apontou. E enquanto isso, o doutor Justino insistia junto com a Zélia para instaurar um inquérito junto lá ao DOPS, e a ordem, então, depois de concluídos os trabalhos, encaminhou ao Ministério Público. Foi esse episódio. Mas então, o que eu gostaria também, um outro fato relativo a esse, quando essa missão oficial chegou no Uruguai, o doutor Justino estava, não sei se tinha ido a um lugar afastado, tinha tirado os dias, e aí eu ouço, o Lauro Agman tinha um noticiário, ele era o que faziam comendo, não era um repórter, Essa na verdade falou que... E eu ouço dizendo que a missão da ordem, que não era a missão da ordem, que os que estavam lá estavam desautorizados de falar em nome da ordem. Não sei se você... Eu me lembro, eu respondi a ele. Era um coronel que fazia parte do conselho. Do conselho. E criou uma situação porque jogou vocês, inclusive, sob o perigo de serem presos e detidos também lá no Uruguai. Então foi através como é que se diz, ouvindo esse noticiário, aí nós mobilizamos vários, o doutor Justino voltou, fez os contatos, porque o doutor Justino era uma pessoa assim de muita coragem nesse ponto muito assim da defesa e também estavam sob o pálio da missão da ordem. Isso foi um perigo muito sério que correu os 3 representantes da OAB no Uruguai, que depois retornaram. E a ordem teve um papel decisivo, que foi a primeira comissão de sindicância, foi feita pela OAB, ouvindo o menino Camilo. Léa, era tão insuportável e tão perigosa a nossa situação no Uruguai, que nós fomos seguidos pela polícia uruguaia em 2 ou 3 automóveis, em todas as partes que nós fomos, inclusive quando fomos falar com o embaixador brasileiro em Montevideo. Porque o doutor Justino mobilizou imediatamente o embaixador, mas o coronel faleceu até, mas era da direção da ordem, que desautorizou em nome, disse que retirava qualquer responsabilidade, vocês não poderiam falar em nome dos advogados, nem da ordem dos advogados. Isso foi um fato, assim, muito, muito sério e muito grave. Só para recordar, então, para ficar bem registrado aqui, que nós estamos gravando, essa representação da ordem era, então, o doutor Mariano Beck, Marcos, eram 4. O Otávio Caruso da Rocha. E eu. Eram 4. Lá eu e o Marcos Melzer fomos à casa da mãe da Lília, várias vezes, e falamos com o Camilo e o Melzer. E ele não queria falar. Não queria falar, mas ele estava traumatizado. O gurizinho. Aí uma hora disse, Camilo, io sono italiano, io abito cerca di Milano, possiamo parlare un po' in italiano, io sono amico do tuo papà. E isso quebrou o gelo. Eu fiz exatamente isso, quebrou o gelo. E o Marcos Melzer apontou o casarão do DOPS. É aí que eu tive. Botou o nome da Faustina, botou a fotografia da Faustina Helenira Severin, que o DOPS matou. Botou a fotografia da Faustina. Essa mulher de ojos negros, cabelos, pelos escuros, foi quem nos atendeu no DOPS. Ela cuidou das 2 crianças. Aí ele pegou o Célio, botou a fotografia do Célio. Este sim, eu conosco de la Casa Grande, uma coisa assim, lá de Porto Alegre. Então ele confirmou também para nós. Só que eu queria, o Melzer foi advogado, o nosso advogado, participou da comissão.
Bom, eu era tudo o que ele não era. Ele era tudo o que eu não era. O que eu era. Ele era o DN, ele era conservador, ele tinha ideias reacionárias, eu era PTB, brisonista, esquerdista e meio subversivo. Ele não podia dar nada certo. Pois esse homem assumiu o papel dele com uma dignidade muito rara, eu quero registrar isso, porque se conduziu como um perfeito cavalheiro, como um homem de coragem, enfrentando o Jarbas Lima, que era da turma dele, gente do Meneghetti, gente da Arena, etc. E ele se portou com dignidade, assumiu uma posição, um verdadeiro advogado que luta por uma causa, que luta pelo direito e que luta por um ideal. O partido que vai ao rei que eu parta, o que vale é a verdade. Eu passei a admirar esse homem. Omar, deixa eu completar então como humilde vizinho e amigo do Dr. Marcos Melzer. Ele era isso tudo que tu falaste, conservador, etc. Mas ele era um liberal conservador. Era no melhor sentido da palavra, ele era um liberal conservador. Ele foi deputado constituinte pela UDN, junto com o Júlio Teixeira, com os outros comunistas que foram gerados aqui. E ele tinha grandes amigos comunistas, como o Júlio e como meu pai, era nosso vizinho de escritório, meu e da doutora Aneni e do meu pai. E eu aprendi a admirar muito esse homem, porque era um homem conservador, era um homem ilustrado, e era um homem liberal no sentido verdadeiro da palavra, e eu fico muito satisfeito que tu venha resgatar a lembrança, a memória disso. Porque os outros, por exemplo, que são pessoas magníficas, eu tive a honra de conviver, fui aluno do Dr. Otávio Caruso da Rocha e fui presidido aqui pelo Dr. Mariano Beck, que eu era da Comissão de Direitos Humanos, quando ele era presidente. Tive grande prazer de conviver com eles, homens de grandes coragem, mas eles sempre poderiam se dizer, afinal, eram trabalhistas, né? E se me permite uma lembrança afetuosa, teu pai foi vice-presidente na primeira gestão de Justino Vasconcelos. Pois é, mas eu gostaria de dizer ainda, vamos dizer assim, tá, mas o meu pai, ou pelo Partido Comunista, o Honório, ou o Mariano Beck, pelo PTB, bom, mas eles estavam lá por advogado, pela representatividade, e o doutor Melzer era um homem da UDN, um homem conservador, o doutor Justino era um homem conservador, cristão, né? E essas pessoas todas se mobilizaram com coragem. Esse episódio que tu lembra, para mim, me dá uma satisfação muito grande, porque eu gostava muito do doutor Marcos Melzer. Eu era jovem, né? E ele era um homem mais idoso. Ele é nascido, ele é judeu, nascido na colônia Philipson. Ele me contou a história da colônia Philipson, Santa Maria. Eu tive muito prazer de ser amigo dele, embora eu bem mais jovem do que ele. Foi prefeito de Santa Vitória. E ele teve um irmão que era desembargador, um dos raros juízes judeus. Eu gostaria de pedir para a doutora Aneni Milan sentar aqui conosco. A doutora Ana vem aqui, por favor, para nos responder 2 ou 3 perguntas. A doutora Ana veio direto da Argentina aqui, ela trabalhou 26 anos no escritório do Eduardo Bacelli, é a pessoa que dividiu com ele os riscos lá dos seus trabalhos, né, do escritório, junto com esse trabalho. Doutor Bacelli, eu só, antes do doutor Omar terminar, queria que ele contasse um fato para todo mundo, que é a vaia que ele recebeu na polícia. Isso. Deixa eu não, eu só pedi para a Ana sentar aqui, mas tu termina à vontade. Nós fomos visitar o embaixador do Brasil no Uruguai. Quero destacar, talvez, uma das poucas vezes na minha vida onde eu assisti um homem ficar translúcido de tanta inteligência e ter dado um verdadeiro baile no embaixador nas coisas afetas ao próprio sistema diplomático brasileiro. Otávio Caruso da Rocha. Foi a exposição mais incrível que eu já vi alguém fazer a um embaixador. Ele deu um nó ao embaixador. Foi incrível a perspicácia, a sutileza e a inteligência do Otávio Caruso da Rocha. Esse é registro. E outro registro. Nos perseguiram aqui
nos seguiram aqui. Uma vez eu combinei com o Mariano Beck de ir para Esteio, num seminário onde se fundaria o PT, refundaria o PTB, uma coisa assim. Um cara nos seguiu o Mariano Beck até a minha casa, nos seguiu até uma certa altura, nos seguiam na rua. Um tenente foi enviado de Brasília para cá para acompanhar todos os meus passos. Quando Jean-Louis veio para Porto Alegre, havia um comerciante francês que morava a uma quadra da minha casa, foi convocado pelo DOPS para ver o que o Jean-Louis dizia em francês, para depois informar. As ameaças foram tantas, as ameaças de morte para mim, para meus filhos, para minha família, mas que ia começar naquele terrorista, comunista, e aí ia matar ele e toda a família, foram de tal ordem. Quando eu voltei com o Mariano Beck de Esteio, às 4 da manhã, a minha família em prantos, chorando, porque o telefone não parou de funcionar das 9 horas, quando eu saí, das 9 horas às 4 da manhã. Eu fiquei apavorado quando eu vi a minha família chorando lá, minha mulher apreensiva, eu disse, deixa que eu ligo. Quando tocaram, vamos matar, não vai matar ninguém. E aí eu disse todos os nomes feios que eu não vou repetir aqui. Botei a mãe deles todos, as filhas, tudo. Disse que era o DOPS que me telefonava, quem coordenava era o Sérgio, que eu não tinha medo dessa cafajestada, desta patifaria. E assim eu fui. Não deixei nem os caras falar e bati o telefone. Deram 1 ou 2 telefonemas, desistiram e não me ameaçaram. Mas, quer dizer, de vez em quando o cara tem que reagir dessa forma, senão não consegue nada. Não vou falar da vaia de 200 policiais, não dá mais tempo, eu já falei demais. Se trata de um dos casos mais escabrosos que ocorreu no Rio Grande do Sul. Prenderam injustamente 2 inocentes, um negro e outro branco, ambos pobres, deram uma saraivada de pau, levaram lá para a polícia, botaram no pau de arara, pegavam uns pau desse tamanho nos pés dos caras, os caras saíram assim. Uma semana depois, largaram e eles disseram que os caras não tinham nada, não tinham culpa nenhuma, mas que eles não abrissem a boca. E daí saiu toda uma história que terminaram matando o irmão do Nego Doge por aberraxio persone. O Nego Doge, o Kleber Leal Goulart e a família, o pai e a mãe do Kleber Leal Goulart. Como também o DOPS matou a Faustina Helenira Severino, que foi quem telefonou lá para casa 2 vezes, dizendo que era para eu agir com rapidez, porque eles iam matar os sequestrados e entregar as crianças para militares no Uruguai. E como era lá, era a parte fraca, e depois você requereu, o Werner Beck requereu que todos os policiais fossem ser reconhecidos na Assembleia, ela não foi. Te lembra? Ela era a parte fraca, ela não ia aguentar. Eu denuncio que o Departamento de Ordem Política e Social matou a própria funcionária Faustina Helenira Severino para que ela não informasse ao público, ao OAB, a mim e à imprensa que eles tinham sido sequestrados pelo Departamento de Ordem Política e Social. Estiveram no enterro da Faustina. O comandante do 3º Exército, nunca ocorreu isso, em nenhuma parte do Brasil. O governador do estado, o chefe de polícia, o secretário de segurança, o diretor do DOPS e as demais autoridades policiais do estado de alguma relevância. Por que isto? Nunca houve, né? Bom, é isso aí. Eu agradeço muito ao o seu estilo candente, sua memória viva sobre um dos episódios, sobre alguns episódios, mas em especial esse do sequestro dos uruguaios, que inclusive permitiu evidenciar essa atuação da OAB desses personagens, alguns dos quais, né, hoje de manhã, o doutor Justino e o doutor Mariano foram homenageados, e eu fiquei muito satisfeito, muito feliz de ver a lembrança do nosso vizinho de escritório. A doutora Aneni trabalhou com meu pai 26 anos. Trabalhei 20 anos, portanto. Isso. Então eu queria dar a palavra para a doutora Ana, porque
A doutora Ana, assim como o Werner, assim como o Omar, tem essa memória, ainda são das poucas pessoas que têm essa memória do trabalho na defesa na justiça militar ou junto aos órgãos da repressão política. Eu deixo a palavra livre para ela, ela chegou agora de viagem, veio direto do aeroporto para cá, e eu vou fazer umas perguntas para ela. Mas primeiro ela fala à vontade, ela não quer falar muito tempo. Eu tenho umas perguntinhas para fazer para ela. É um pouco constrangedor para mim, né? Porque, de alguma maneira, ela vai falar sobre o trabalho dela e o trabalho do meu pai. E, certamente, não é nenhum nepotismo que me leva aqui a lembrar a saudosa figura do meu pai, né? Acho que não. Foi um advogado, um colega da doutora Cleia, do doutor Otávio, do doutor Mariano, do Ferri, do Werner, enfim, teve uma atuação nisso. Também não posso, como coordenador da Comissão Estadual da Verdade, lembrar o trabalho dos advogados e não lembrar o trabalho de Eduardo Guazelli, né? Então eu gostaria... Principalmente na defesa de presos políticos, Isso. né? Já nós lembramos a atuação dele no Instituto dos Advogados, lembramos a atitude dele sempre presente na ordem, em todas as comissões importantes, em todas as defesas. Bueno, da minha parte, eu fui trabalhar com o Dr. Eloar Guazelli uns 3 anos da ditadura. Já tinha uns 3 anos de ditadura e ele já estava na defesa dos presos políticos, quando eu fui trabalhar no escritório. Aí ele me disse que eu poderia trabalhar em outros processos e que, quanto a trabalhar na defesa de presos políticos, era muito difícil, que eu tinha que pensar muito se eu tinha coragem de assumir essa defesa, porque o risco era muito grande. E também a minha condição de mulher, né? E eu disse para ele que, ao contrário, que eu achava que, por eu ser mulher, por eu ser corajosa, por eu ser maliciosa, que eu podia ajudar muito na defesa dos presos políticos. Mas ele, mais uma vez, me mandou pensar muito, porque era uma situação muito difícil, como o doutor Omar retratou, para todos os advogados. Tanto que poucos advogados assumiram defesas de presos políticos na época. A maioria não assumia essa responsabilidade porque ela implicava em um risco sério. Isso a gente tinha que ter consciência para poder trabalhar melhor. Não podia se iludir que era um trabalho fácil, mesmo porque nós sabemos que todos os direitos políticos não valiam nada na época. O que valia era o quartel, a aeronáutica e a marinha, que constituíam as auditorias militares e que constituíam os conselhos de sentença, porque a maioria dos processos eram processados pelo Código Penal Militar, porque a Lei de Segurança Nacional estava lá, e sendo o processo penal que conduzia os procedimentos. Foi assim que eu comecei a trabalhar por volta de 1967. Depois disso, a situação não melhorou, ao contrário, vieram os atos institucionais e vieram uma repressão bem maior. Mas eu consegui sempre me dar bem na Polícia Federal. Os delegados de Polícia Federal me tratavam muito bem, porque o meu irmão era da Polícia Federal. Tinha sido nomeado pelo João Goulart, era grande amigo do João Goulart, e tinha sido nomeado, naquela época não se fazia concurso, não tinha a Constituição de 88, e ele foi nomeado para a Polícia Federal quando o João Goulart criou a Polícia Federal. E como nós somos missioneiros, nós somos sempre amigos do João Goulart, do Leonel Brizola, começou com o Getúlio, e porque a minha família tinha o Unírio Machado, meu primo, que era deputado federal,
pelo PTB, Onílio Carreira Machado. era meu primo. Então a gente tinha uma ligação muito grande com o João Goulart. E depois, mais tarde, eu também fui trabalhar no gabinete do João Goulart, quando ele é presidente da República. E antes com o Brizola? E antes com o Brizola aqui, quando o Brizola foi governador, eu trabalhei no gabinete de administração e planejamento, fazia o controle financeiro do plano de obras, com o Cibilis Viana, me tornei muito... O Cibilis Viana é uma pessoa com quem eu convivi muito, porque ele foi o meu primeiro chefe na Secretaria da Fazenda, quando eu trabalhava lá. Depois, convivi muito com Paulo Schilling também, no Conselho de Desenvolvimento no Rio, com o Inácio Rangel, com o Celso Furtado, com toda a turma que trabalhava para o governo do Jango. Até que veio o famoso 1º de abril e acabou com todo esse trabalho que se estava fazendo para a administração. Por isso eu fui trabalhar com o Eloy Guazelli. O Eloy Guazelli também defendeu o meu irmão, que era engenheiro agrônomo e foi preso por fazer parte do grupo dos 11. Então ele foi demitido do cargo de engenheiro agrônomo, do qual ele era concursado, por ter atentado contra a democracia. Mas continuou vereador em Santo Ângelo pelo PTB, porque isso não tinha nada a ver com democracia. Podia exercer o cargo de vereador, mas não podia ter o cargo. Mas era